Estamos de volta e com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária que mostram que o Mato Grosso é o estado com maior produção para o agronegócio brasileiro. Em 2023, o estado produziu 116 bilhões e meio de reais em bens agrícolas. Esse valor é o equivalente a mais de 14% do total nacional. E para falar mais dessa atuação do estado, eu recebo aqui no estúdio da Record News o governador Mauro Mendes. Governador, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Para mim é um prazer estar aqui contigo e com todos que nos acompanham nesse momento pela Record News. Prazer é nosso. Governador, quero começar falando sobre o tamanho do estado. Para quem não conhece muito a fundo, Mato Grosso é um estado imenso, né, em extensão. Quando a gente compara, por exemplo, com a realidade do Brasil, seria o equivalente à soma dos estados da região sudeste. Se a gente comparar com outros países, por exemplo, para você que está acompanhando ter uma noção, seria mais ou menos o equivalente ali à soma da Alemanha e da França, né? Ainda Alemanha e França juntos. Um pouco maior ainda, né? Isso, sobra um pedacinho ainda. E é um estado com uma importância em vários cultivos. Vou falar aqui da soja, que é um dos mais importantes, não o mais importante. Se Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo. Eu quero começar pedindo justamente que o senhor fale com a gente sobre isso, sobre esse posicionamento atual do estado no cenário nacional, também no que diz respeito às exportações, e queria aproveitar e pedir que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre a moratória da soja que foi sancionada pelo senhor. Renata, é um prazer falar um pouco aqui do agronegócio brasileiro, que é, sem dúvida alguma, o mais importante setor da economia brasileira. Ele é importante porque ele está presente em praticamente todos os estados. Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, todos os estados de leste a oeste, nós temos a presença do agronegócio em diferentes tamanhos e magnitudes, mas é um setor que gera muito valor para o país, porque ele tem grande presença nas exportações, contribuindo então para o equilíbrio da nossa balança, para o superávit da balança e, acima de tudo, até para a estabilidade do dólar em relação à nossa moeda. E o agronegócio, ele tem no Mato Grosso, dentro do Brasil, o seu maior expoente. Nós somos o maior produtor do agro brasileiro, na soja, no milho, no algodão, na carne, em várias outras commodities. Nós temos importante papel. O etanol de milho, nós já somos o maior produtor de etanol de milho, a maior indústria de etanol de milho do mundo está em Mato Grosso, na cidade de Sinop. Então, nós temos um presente bastante relevante e, claro, uma perspectiva de futuro melhor ainda. Por quê, Renata? Porque o mundo, ele tem, nos próximos anos e décadas, uma projeção de demanda, de necessidade de alimentos que vai crescer fortemente. E a única região do planeta que pode crescer a produção mais do que essa demanda é Brasil. E dentro do Brasil, o Mato Grosso pode, nos próximos 10 anos, dobrar a sua produção. Isso é bom para o Brasil, porque produzir alimentos é importante para todos nós brasileiros e também é importante para podermos vender isso em todo o planeta e gerar riqueza dentro do nosso país. A moratória da soja foi uma regra criada por algumas empresas, né? Bom que se explique isso, porque parece que a maioria não compreende. É uma regra criada com relação ao uso da terra, do solo aqui. E elas criaram uma regra própria, dizendo o seguinte: olha, independente daquilo que estabelece a lei brasileira, nós criamos uma regra própria nossa para quem pode ou não pode usar o seu território, torná-lo produtivo, e não cumprimos aquilo que está na lei brasileira. E aí nós não aceitamos isso lá no Mato Grosso. Olha, como é que pode vir um grupo de empresas, a maioria delas multinacionais, e desrespeitar a nossa lei, que é o Código Florestal Brasileiro, que estabelece limites muito claros para aquilo que você pode ou não pode fazer. E esse Código Florestal, Renata, ele é a lei ambiental mais restritiva do planeta, mais protetiva. E esses caras, além de não respeitar essa lei, colocaram uma regra ainda mais rígida, muito mais penalizadora para os produtores do meu estado e do Brasil. E lá nós nos insurgimos contra isso e dizemos: olha, se vocês não vão cumprir a nossa lei, então aqui no nosso estado nós não vamos dar benefícios fiscais, nós vamos cortar isso. Criamos para eles também uma série de penalidades e nós estamos agora caminhando até para formar um acordo, espero que ele seja concretizado e eles dêem um passo atrás, passando a respeitar a nossa lei e os produtores do agro brasileiro e mato-grossense.
Governador, o senhor falou sobre perspectiva de crescimento, eu quero seguir nessa linha, porque o Estado tem hoje o segundo maior PIB per capita do país, se a gente considerar as unidades federativas, né? Se a gente tirar o Distrito Federal, o primeiro. E isso se dá muito a um crescimento recente do Estado. O senhor falou aí sobre as perspectivas de futuro. Dá para manter esse ritmo de crescimento? Porque é mais fácil crescer quando está menor, né? Mas, Renata, olha só. Há poucas semanas atrás, o IBGE divulgou um estudo, todo o país, mostrando o comportamento da população no Brasil. A partir de 2027, o primeiro Estado brasileiro começa a declinar, a haver uma diminuição da sua população. A partir de 2042, o Brasil começa a diminuir a sua população. Vamos começar a ter denatalidade, crescimento negativo de população. E esse estudo foi feito pelo IBGE até 2070 e até lá o único estado brasileiro que não vai diminuir a sua população, que vai continuar crescendo a população, é o estado de Mato Grosso. Por quê, Renata? Porque nós somos um estado muito grande, com muitas oportunidades, um estado que o agronegócio está muito presente, esse agronegócio é tecnológico, ele está se modernizando, junto com o agronegócio começa a chegar as indústrias, a industrialização está acontecendo para vender dentro do Brasil, para exportar produtos com valor agregado. Então isso cria uma perspectiva de presente e futuro muito boa. Isso é retratado por alguns desses números que eu mostrei aqui para você e por tantos outros números que existem e que podem ser apresentados. Então, hoje, o nosso Mato Grosso ele é um gigante do agronegócio, mas ele, acima de tudo, um gigante em oportunidades e um gigante também em preservação ambiental, porque é algo muito importante para o Brasil e para todos nós no planeta Terra. E justamente sobre preservação ambiental, gostaria de falar com o senhor sobre seca e sobre as queimadas, né? A gente teve um aumento, isso em todo o território nacional, de 80% no número de queimadas. A gente vem mostrando muito isso aqui durante a programação da Record News. E no estado de Mato Grosso foram 49 mil focos de incêndio, isso só até outubro. Te preocupa que isso possa impactar a produção nacional e impactar o meio ambiente? Renata, é preocupante sim, porque olha só, primeiro, tem muita queimada no Mato Grosso, muito foco de incêndio, porque o estado é muito grande. Então vamos lá, é o terceiro maior estado da federação, primeiro é Amazonas, Pará, depois Mato Grosso, em termos de tamanho, e lá nós temos uma grande ocupação da presença das pessoas esparramada em todo esse estado, embora tenhamos 3,7 milhões de pessoas. E este ano, o que aconteceu? Foram 5 meses quase sem uma gota de chuva, um período muito longo de estiagem. Esse período longo de estiagem criou uma condição adequada para que houvesse, né, uma propagação de fogo. Agora, nada disso teria acontecido se alguém não fosse lá e colocasse fogo, Renata. Aí que está o problema. As pessoas, de forma criminosa, acidental ou irresponsável, né, iniciaram um foco de incêndio. E quando você inicia um foco de incêndio, quando está tudo muito seco, muito quente, tiver um pico de temperatura lá de 44 graus, isso dificulta muito o combate, você combater e cessar esse fogo. Eu tenho defendido leis mais duras, leis que possam realmente fazer as pessoas mudar de atitude, de comportamento, porque senão nós pagamos um preço caro em termos de meio ambiente e até mesmo de agronegócio. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a falar disso recentemente, né? Falou que mais de 90% do desmatamento ilegal está concentrado em propriedades particulares e que isso acontecia ainda porque a lei era frouxa, nas palavras dela. O senhor concorda, então? O senhor concorda que o endurecimento das leis é necessário para pelo menos amenizar esse problema? Renata, eu já falei isso para a Marina várias vezes. Eu fico contente que ela está concordando comigo que as leis são frouxas. Então vamos mudar a lei. Para o desmatamento ilegal, Renata, eu estou propondo já há 2 anos falando sobre isso, que nós possamos aplicar a quem desmatar ilegalmente, acima do que prevê a lei brasileira, que ele possa ter a mesma pena que já tem na Constituição do nosso país, lá no seu artigo 243, diz claramente o seguinte: quem, numa propriedade rural, plantar maconha ou produzir cocaína, perde a terra. Então eu estou defendendo o seguinte: quem desmatar ilegalmente no nosso país, acima do que permite a lei brasileira, ele também poderia perder a terra. Nós vamos acabar com esse crime no país, como nós acabamos o plantio de maconha e cocaína. Já viu falar nos últimos 10 anos alguém que perdeu a terra porque plantou maconha ou produz cocaína? Não, porque lei dura e inteligente, ela muda e forma um padrão novo de comportamento de uma sociedade, e melhor.
O senhor chega algumas vezes a fazer um comparativo, inclusive, com a lei seca, por exemplo, no trânsito, com algumas leis desse tipo que acabaram conseguindo mudar a cultura, né? Exatamente, Renata. Olha só, a lei que existe no trânsito, eu faço algumas comparações simples para as pessoas entenderem melhor, né? A velocidade no trânsito. O que todos nós brasileiros fazemos via de regra? Você sabe que tem um radar, você desacelera, passa o radar, você acelera. Porque a multa é R$100 e poucos. As pessoas não ligam, xinga o prefeito, xinga lá, fica pé da vida porque esqueceu, mas elas não mudaram o padrão de comportamento. Isso virou indústria da multa, arrecadando aí para as prefeituras que instalaram milhares de radar no país inteiro. A lei seca, bebe e dirige. A multa chega a quase R$3.000, prende o carro, vai preso, uma confusão danada na vida das pessoas. Eu já vi muita gente na minha casa, quando eu faço alguma recepção, ou em alguma festa, casamento, dizer o seguinte: olha, eu vim de Uber, vim de táxi, pede carona para mim, porque vieram de táxi, né, para não voltar de Uber. Por quê? Porque fala assim, não, tenho medo da lei seca. Ou seja, a lei inteligente e dura, ela melhora o padrão de comportamento de uma sociedade. Isso pode valer para o meio ambiente, nós acabarmos com muitos crimes ambientais. Diga-se de passagem, com muitos crimes que acontecem no país. Se tivéssemos leis mais inteligentes e mais duras, nós não teríamos tanta violência como nós temos no Brasil. Governador, quando a gente fala em Mato Grosso, a gente sempre tem uma relação muito direta com o agronegócio, né? A gente falou aqui da importância, aproximadamente 20% da receita do agro do país vem do estado, mas eu gostaria de falar com o senhor sobre a agricultura familiar, que eu sei que ela é muito importante em alguns pontos do estado. O café, inclusive, tem avançado no estado muito baseado nessas regiões, né? O que tem sido feito para incentivar esse produtor familiar? Olha, Renata, o estado ele tem um papel muito importante. O Estado, quando ele é bem concebido e bem administrado por pessoas sérias e inteligentes, eles produzem resultados espetaculares para aquele povo, para aquela nação, para aquela cidade ou para aquela região. E nós temos que aproveitar momentos bons que nós temos em alguma coisa e tomar decisões corretas. Então, Mato Grosso hoje, ele tem um grande agronegócio que está indo muito bem, obrigado, e tem boas perspectivas para o futuro. A agricultura familiar, ela é fundamental porque ela produz alimentos ou produz culturas que não é possível tê-las de forma muito mecanizada ou de forma muito ampla. Então, nós estamos, nesse momento, no Estado, aproveitando um pouco dessa riqueza do agronegócio e investindo pesadamente no desenvolvimento das pequenas cadeias, o café, o cacau, a banana, hortifrutas, que nós trazemos muito de São Paulo ainda e nós estamos expandindo de maneira muito forte. Já vamos caminhar rapidamente para ser um dos grandes produtores de café no país, de cacau, porque esses investimentos já iniciaram há alguns anos e em curto espaço de tempo nós teremos, né, essas famílias inseridas neste processo produtivo, né, que tem característica de agricultura familiar, tendo renda e gerando riqueza, contribuindo com a nossa economia, mas acima de tudo, contribuindo com a qualidade de vida dessas famílias. Tem um impacto social muito grande. Muito isso, né? grande, Renata. Bom, quando a gente fala no estado de Mato Grosso, pelo tamanho, tudo vamos falar de malha rodoviária, por exemplo. É a maior malha rodoviária do Brasil, né? São quilômetros e quilômetros de rodovias. E isso, é claro, traz uma série de oportunidades, principalmente com relação a escoamento de produção, por exemplo, porque o estado fica longe de cidades maiores, como Rio e São Paulo, longe de portos, mas também traz uma série de desafios, principalmente com relação à infraestrutura. O que tem sido feito para melhorar a qualidade das rodovias do estado? Olha, Renata, nós estamos lá, o Mato Grosso, Cuiabá, nossa capital, é o centro geodésico da América Latina. Significa dizer que nós estamos no centro da América Latina. Qual a importância disso? Nenhuma, só para dizer que nós estamos longe de todos os portos, né? Estamos longe, principalmente, que temos uma vocação de ser um estado produtor e exportador. E, na prática, né, nós temos lá hoje 32 mil quilômetros de rodovias estaduais. Minas Gerais, que é o segundo colocado, tem 28. Então, é um estado muito grande, isso gera uma necessidade de investimento muito forte, graças a Deus. E ao trabalho feito nos últimos anos, nós estamos investindo, Renata, 20% daquilo que arrecadamos. É disparado o maior investimento público hoje no Brasil.
Nenhum estado brasileiro tem conseguido, ao longo dos últimos anos, fazer de forma continuada um investimento tão robusto como nós estamos conseguindo fazer no Mato Grosso. Com isso, nós estamos asfaltando mais de 6.000 quilômetros de rodovias no período que eu estarei lá como governador. Rodovias federais, elas foram estadualizadas, porque o governo federal não estava conseguindo dar conta dessa infraestrutura. Nós fizemos um movimento que normalmente é o contrário, a gente quer empurrar para a União, né, aquilo que não dá conta de fazer. Nós tomamos da União porque ela não dava conta de fazer. Assumimos uma concessão federal, 850 quilômetros de duplicação. Hoje é a maior obra de rodovia no Brasil, de infraestrutura rodoviária no Brasil, é a BR-163, que está sob responsabilidade do governo de Mato Grosso. Mas tudo isso nós fizemos, Renata, porque fizemos, primeiro, o chamado ajuste fiscal. Fazer com que o Estado arrecade corretamente e gaste corretamente o seu dinheiro, principalmente investindo no cidadão, em infraestrutura, em educação, em saúde e cumprindo o seu papel de cobrar impostos, mas devolver para o cidadão esses impostos na forma de bons serviços. A gente está falando sobre malha rodoviária e sobre a malha ferroviária. Tem toda uma discussão ali em torno da Ferrogrão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Renata, nós temos hoje no Mato Grosso a primeira, talvez então, acho que a única, mas a primeira ferrovia estadual. A Rumo, que é uma ferrovia que sai do Porto de Santos, atravessa São Paulo, passa um pouco ali por Mato Grosso do Sul, ela chega em Mato Grosso, mas na região bem sul do estado. Nós fizemos uma concessão, né, para que ela saísse com mais 700 quilômetros da região sul, chegasse até o coração da produção do agronegócio. Então, foi a primeira ferrovia estadual feita por um ente subnacional, por um estado. Já está em obras, está em andamento, com previsão agora, no final de 25, início de 26, já ter o primeiro trecho inaugurado. É um investimento de mais de 20 bilhões de reais, feito pela iniciativa privada. E coube ao Estado, como cabe normalmente ao poder público, tirar as amarras burocráticas. A Ferrogrão, que é outra importante ferrovia que vai ligar o norte do estado até os portos no Pará e na região norte do país, também depende disso, só que é do governo federal, porque ela está entre dois estados. O governo precisa deixar de ser muito burocrático, muito lento e fazer o seu papel regulatório e deixar que a iniciativa privada e o mercado façam a sua parte. Se nós fizéssemos isso com um pouco mais de eficiência, o Brasil estaria numa condição muito melhor que nós estamos hoje. Governador, vamos falar do programa Ser Família, que é feito por meio da primeira-dama, Virgínia Mendes. Atua em diferentes frentes, né, com idosos, crianças, povos indígenas. E tem um trabalho de formar, de oferecer capacitação gratuita para essas pessoas. Quando a gente fala dos povos indígenas, que são povos extrativistas, como é que funciona esse programa de capacitação com relação ao cultivo de alimentos? Olha, Renata, primeiro falei aqui de alguns números grandiosos do Mato Grosso. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho do meu estado e do trabalho que todos nós, mato-grossenses e brasileiros que lá estamos, né, que viemos de tantos estados diferentes, essa transformação ela aconteceu nos últimos 40 anos, praticamente. Então, lá tem gente do Sul, aqui de São Paulo, de todos os estados brasileiros. Hoje, muita gente do Nordeste vai para lá em busca de empregos e oportunidades. A nossa taxa de desemprego, ela está hoje na casa de 3%, uma das menores do Brasil. Esse é o maior programa social que nós estamos fazendo, gerar emprego. Mas existe uma parcela da população, Renata, que ela não consegue se autocuidar. São pessoas que, por algum motivo na vida, perderam a capacidade, o estímulo, perderam a condição física e até de reagir e conseguir se colocar diante das suas próprias necessidades. E aí o governo tem que prover isso através dos programas sociais. Lá nós temos, em todas as áreas, a minha esposa, Virgínia Mendes, que cuida disso como voluntária. O Estado tem um importante papel no cofinanciamento junto às prefeituras, em parceria com o governo federal, de dar assistência, mas, acima de tudo, não só dar o peixe, ensinar a pescar. Fazer muita qualificação, investir nos nossos povos indígenas para que eles também atinjam a sua capacidade de se autotutelar. Deixar de achar que os nossos índios são mendigos, como muitas vezes eles foram tratados, que ficam lá guardando uma cesta básica para sobreviver.
Olha os índios americanos, todos empresários. Olha os índios lá no Canadá, todos grandes empreendedores. No Brasil, a visão que muitos anos se teve dos povos indígenas, que eles têm que ficar lá isolados na floresta, vivendo de caça e pesca, que está acabando, os rios estão se transformando e esses indígenas precisam receber apoio para produzir. Nós temos uma etnia lá que ela tem 1.200.000 hectares. Está plantando 21 hectares de soja e milho dentro da etnia. Depois que eles começaram a trabalhar e produzir, Renata, a cultura melhorou, né? A condição de saúde deles melhorou muito. Alguns índios que saíram, indígenas que saíram há 10, 15 anos atrás para buscar uma melhor forma de sobreviver, voltaram para dentro da aldeia, cresceu a população e estão preservando mais de 1.200.000 hectares, usando apenas 21 hectares. Então, esse é um exemplo extremamente positivo de que nós temos que mudar esta forma de nos relacionarmos com as políticas sociais do país. Nós estamos exagerando, dando muito, cobrando pouco e gerando aí uma categoria de pessoas que estão ficando dependentes desses programas sociais. Isso não é bom para elas e muito menos para o Brasil. Tá certo, nós conversamos com Mauro Mendes, governador do estado de Mato Grosso, falando sobre política, economia interna, a nível estadual, nível nacional. Quero te agradecer, governador, mais uma vez por essa conversa. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Foi um prazer estar aqui com todos que nos acompanharam aqui pela Record News. Prazer foi todo nosso.